Olá pessoal, este aqui é um pão comum e normal que é comprado na padaria. Ele é feito com trigo, fermento, água e sal. E depois a massa é colocada naquela máquina e ele já sai pronto para ser assado no forno. E depois é colocado à venda para as pessoas comprarem e se alimentarem, principalmente no período da manhã, que é o café da manhã de muitas pessoas. Mas este pão aqui, ele é morto, digamos assim. Ele não tem vida em si mesmo. Ele não pode dar vida para você e nem para mim. Vida no sentido espiritual. O que ele alimenta é a nossa vida física, mortal. O que nós comemos, quando nós comemos esse pão, ele vai para o estômago. E, a partir dali, os nutrientes desse pão são absorvidos pelo organismo. E depois vai para os intestinos e aí acontece aquele processo ali e depois como é que eu posso dizer? Ele sai de nossas vidas em forma de fezes, digamos assim. Então, esse pão aqui, ele não é útil para dar vida física, ou melhor, ele não é útil para dar vida espiritual para ninguém. Ele não é útil para dar vida eterna para ninguém. Então, esse pão aqui, apesar dele ser útil para a nossa alimentação diária, ele só fica nisso aí. Mas hoje eu vou falar de um pão que dá vida ao mundo. É o pão vivo que desceu do céu. É Cristo Jesus. Esse é o pão vivo que desceu do céu, dado pelo próprio Deus para dar vida espiritual para qualquer pessoa que o comer. Então, quem se alimenta do pão vivo que desceu do céu tem vida espiritual. E é isso que a humanidade precisa para si própria. Ou seja, a humanidade hoje precisa do pão vivo que desceu do céu. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje não está buscando esse pão vivo que desceu do céu. Eles se preocupam mais com os alimentos terrenos. As pessoas estão buscando ou se preocupando mais com coisas terrenas, se tornando mais amigas dos prazeres. Elas ficam amando ao mundo e as coisas que nele estão. Mas tudo isso é apenas vaidade e correr atrás do vento. Não vai trazer para nenhuma dessas pessoas vida espiritual. Essa é a grande falha que a humanidade está cometendo contra si mesma. Porque, ao rejeitar o pão vivo que desceu do céu, ela vive uma vida que é apenas terrena. É uma vida passageira, é uma vida cheia de coisas efêmeras que não trazem nenhum proveito algum para a pessoa. Porque em relação ao pão vivo que desceu do céu, essas coisas terrenas são coisas, digamos assim, que não vão compensar, não vão compensar em nada para ninguém. Vai tudo se acabar. E as pessoas hoje estão se enganando com coisas terrenas, pensando que isso é algo bom. Não é. Se comparar com o pão da vida, que é Cristo Jesus, essas coisas terrenas não trazem nenhum proveito para ninguém. Mas
o Senhor Jesus, sim. E é isso que a humanidade tem que querer. Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então, as pessoas hoje têm que se alimentar desse pão. Esse é o único pão perfeito para a humanidade. Para você, para mim, para qualquer pessoa de modo geral. Então, é preciso que a humanidade se conscientize disso. A humanidade tem que entender a importância do pão vivo que desceu do céu. É essencial, é algo que pode ser decisivo para a vida da pessoa. É imprescindível, é algo que a humanidade não pode deixar de querer. Ela tem que querer esse pão. Esse pão é o pão vivo que desceu do céu. É Cristo Jesus. Esse pão vivo que desceu do céu está ao alcance de todos. De todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Então, qualquer uma das pessoas que estão vivas hoje no século XXI podem comer esse pão vivo que desceu do céu. E depois de comer esse pão, elas nunca mais vão precisar de outro pão. Porque esse pão físico aqui é inferior em todos os aspectos ao pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu é essencial para qualquer pessoa que esteja viva hoje. Elas têm que querer isso para as suas vidas. Talvez muitas pessoas hoje não entendam a importância disso. Mas elas têm que entender. Elas têm que entender que esse pão é o único pão que elas podem querer. Então, eu vou ler aqui um texto, alguns versículos aqui das Escrituras, para conscientizar as pessoas da importância do pão vivo que desceu do céu. Talvez assim muitas pessoas se deem conta, caiam na real, caiam em si, acordem e vejam com seus próprios olhos que o pão vivo que desceu do céu é o melhor pão para qualquer pessoa hoje. Então eu vou ler aqui esse texto, ou melhor, alguns versículos que estão aqui no Evangelho segundo João, a partir do capítulo 8. Então, o primeiro versículo que eu vou ler aqui é no capítulo 8, versículo... Então, ou melhor, no capítulo 6, versículo 33. Está escrito assim, ó. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o pão de Deus que desceu do céu e que dá vida ao mundo é Cristo Jesus. Foi o Senhor Jesus que ele enviou como o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então, sem Cristo Jesus, o mundo não tem vida. Nenhuma pessoa pode ter vida. Nesse sentido espiritual, não. Então, o pão de Deus, que é o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo, é essencial para a vida humana. Todas as pessoas precisam desse pão urgentemente. Isso é uma realidade, é um fato, que não dá para ninguém fugir dessa verdade. Não dá para essa verdade ser escondida. Você não pode morrer sem essa você não pode morrer para essa verdade. Então, essa é a verdade que as pessoas precisam ouvir. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, quando as pessoas ouviram que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, as pessoas quiseram esse pão. É o mesmo que você tem que querer hoje. Você também tem que querer esse pão. Porque eles disseram, ó. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam pão. Eles sentiram a necessidade de querer esse pão. As pessoas hoje têm que sentir essa necessidade também
para que essa necessidade seja suprida na vida delas. Assim como aquelas pessoas que quiseram aquele pão foram supridas, muitas delas foram supridas por esse pão vivo que desceu do céu. Você também tem que querer esse pão vivo que desceu do céu hoje, para que a sua necessidade dele seja suprida para sempre. E para que assim você tenha vida através desse pão vivo que desceu do céu. Então está tudo aqui, ó. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Então, o Senhor Jesus se declara. Ele declara de forma muito bem clara e simples: eu sou o pão da vida. O pão da vida é Jesus, o pão vivo que desceu do céu, da parte de Deus e que dá vida ao mundo, é Cristo Jesus e mais ninguém. É dele que você precisa. Esse pão vivo que é Jesus, o pão da vida que é Jesus, é a sua necessidade básica. Você tem que se suprir dele. É isso que você tem que fazer. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa afirmação é uma garantia para você. Se você vier até Jesus, você nunca mais terá fome. E também, se você vier hoje a Jesus, você nunca mais terá sede. Esse é o resultado que o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, fará em sua vida. Isso é simples de entender. É verdade absoluta para você crer. Para você vir a Ele, e aí você mesmo vai poder testemunhar que você veio a Ele e nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Você vai testemunhar isso para outras pessoas, com certeza. Agora eu vou continuar lendo aqui, no versículo 48. Ele diz aqui, ó: eu sou o pão da vida. Então, o Senhor Jesus afirma que Ele é o pão da vida. É o pão da vida que você precisa. Jesus é esse pão. Então, você não pode deixar de ter esse pão em sua vida. Porque Ele é o pão da vida. Ele dá vida para quem comer desse pão. Então, esse pão sim é o alimento que você precisa hoje. E eu espero que você queira esse pão. Como as pessoas aqui disseram, ó: dá-nos sempre desse pão. As pessoas hoje têm que pedir a mesma coisa, dá-nos sempre desse pão. E o pão é o Senhor Jesus, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Está muito bem claro e simples. Então não tem como ter dúvida disso. E sim certeza e convicção de que Ele é o pão da vida que a humanidade precisa. Essa necessidade tem que ser suprida. As pessoas têm que suprir essa necessidade. Como? Comendo deste pão. Para que assim, cada pessoa que comer desse pão vai ter vida em si, dada pelo próprio Senhor Jesus. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Todo o que comer do pão vivo que desceu do céu não irá perecer. Essa é uma afirmação séria. As pessoas têm que entender isso hoje. Essa é a compreensão perfeita. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Não irá perecer, porque terá vida. Quem se alimenta desse pão, esse pão produz vida na vida de quem o comer. Isso aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas, que hoje podem testemunhar isso claramente, por experiência própria. Porque assim aconteceu com elas.
E tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Está escrito assim, ó, ele continua dizendo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, quem comer do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, essa pessoa viverá eternamente. Mas um motivo que compensa comer desse pão, porque esse pão vai fazer a pessoa viver eternamente. Se uma pessoa comer esse pão físico aqui, um dia ela vai morrer, com certeza. Mas aquele que comer o pão vivo que desceu do céu, viverá eternamente. Essa é a garantia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o Senhor Jesus afirma isso aí, garante. Essa garantia é algo que as pessoas têm que confiar, têm que acreditar, elas têm que crer nisso. Então, é preciso entender essa questão hoje, porque o pão vivo que desceu do céu é Cristo Jesus, e mais ninguém. Não adianta procurar por aí, você não vai encontrar. Só o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão é essencial para a sua vida, sim. E mais aqui na frente tem uma parte do texto que diz assim, ó. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, ele volta a repetir aqui a garantia de quem comer este pão viverá eternamente, para que as pessoas não tenham dúvida. E não tem como ter dúvida a respeito disso, porque as palavras usadas aqui são claríssimas, são de fácil compreensão. O entendimento é perfeito e não deixa dúvida, só deixa certeza e convicção na vida de quem comer esse pão. A certeza é de que essa pessoa viverá eternamente, ela terá vida em si. A vida produzida por este pão em você e em mim é uma vida perfeita, é uma vida espiritual, é uma vida que será eternamente. Então, as pessoas hoje têm que entender isso hoje. É preciso entender mais do que nunca. Hoje, no século XXI, as pessoas precisam entender isso aí. Essa é uma mensagem simples e importante para as pessoas despertarem, para as pessoas quererem que esse pão lhe seja dado. E esse pão é o Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, esse pão está ao alcance de todos. E eu espero que as pessoas que estão vivas hoje queiram vir ao Senhor Jesus para ter vida. Porque o pão que desceu do céu, esse é o pão que dá vida ao mundo. Ou seja, dá vida para as pessoas. Vida espiritual e eterna. Vida com abundância. Vida que só pode ser alcançada por cada pessoa através do pão vivo que desceu do céu. Esse é o alimento fundamental para a vida humana. E eu espero que as pessoas queiram esse alimento essencial para as suas vidas. Porque não existe outro pão vivo que desceu do céu que possa se comparar ao Senhor Jesus. Só Ele é o único pão vivo que desceu do céu. Não se contente com alimentos
terrenos, que são efêmeros e passageiros. O pão vivo que desceu do céu é o único que pode fazer qualquer pessoa viver eternamente. Então, eu espero que as pessoas queiram isso. Quem quiser, com certeza vai viver eternamente por causa do pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus. Esta é a mensagem de hoje para toda a humanidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.